Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje é um dia muito abençoado, graças a Deus, né? A gente está de pé, estamos bem, estamos vivos. Estamos podendo falar da palavra do Senhor, né? Estou muito feliz. O Senhor fala na palavra dele que temos que dar graças, né? Sempre. E graças a Deus, estamos de pé, uma manhã abençoada, uma manhã ensolarada, com ventinho abençoado, né? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo, que eu tenho certeza que às vezes acontece com os irmãos, às vezes acontece com vocês. E o Senhor colocou isso no meu coração para que eu passasse, para que eu transmitisse. E a gente tem que buscar, né, por isso. Buscar pela presença, buscar pelo entendimento, pelo conhecimento. Ontem teve um ensino bíblico, um ensino muito abençoado, né? O pastor Everaldo, um homem de Deus, nos ensinou muito ontem. Irmão, se você né, congrega em alguma igreja e lá tem um ensino, não deixe de ir, não. Participe, que o ensino ele é bom, o ensino ele nos ensina muita coisa, a gente aprende muita coisa sobre a Bíblia. E ontem nós aprendemos sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas. Foi uma bênção, graças a Deus, né? Que vocês não deixem de aprender. O Senhor ele está nos ensinando todos os dias. Tem várias formas da gente aprender sobre a palavra. Uma delas é o ensino. E acho que a primeira é você buscar a palavra, né? Buscar na Bíblia. A primeira resposta que a gente tem que ter em buscar a Deus é a Bíblia. Você tendo uma Bíblia em casa, você começa a meditar, porque o Senhor fala na palavra dele lá em Josué que devemos meditar na palavra de dia e de noite, para que a gente não se desvie, né, do caminho. E é uma bênção, irmãos. Vamos participar dos ensinos, tá? Na minha igreja, na Tempo de Deus, na direção do Bispo Hélio Ferreira. E professores maravilhosos, como o presbítero Eduardo, o presbítero Gilberto, pastor Everaldo. São professores excelentes, a gente aprende muito com eles. E se você tem escolinha, né, EBD, ensino, culto bíblico, culto de ensino, participe, que é uma benção, a gente aprende muita coisa. Então, igual eu estava falando, eu estava aflita com algo que eu ouvi e eu fiquei chateado, porque o ser humano, ele é daquele tipo que qualquer coisa pode te abalar, qualquer coisa nos abala, porque o ser humano é assim. Mas a gente tem que aprender que aquilo que não for para nos edificar, a gente tem que jogar para trás, a gente tem que absorver só aquilo que é bom, né? Só aquilo que nos edifica. Mas às vezes a gente, né, sempre acaba, né, se afligindo com certas atitudes, certas coisas. Eu fiquei meio assim com aquilo que aconteceu. E eu falei, Senhor, estou muito, sei lá, triste, né? A gente fica triste com algumas coisas. Fala comigo, meu Deus. Fala comigo. Aí eu fui orar nas madrugadas, sabe? E eu falei, Senhor, fala comigo. E eu abri a Bíblia, gente. Você quer falar com o Senhor? Você quer ter uma resposta do Senhor? Pegue sua Bíblia. Ore a Deus e fala pro Senhor falar contigo, que Ele vai falar. A palavra, gente, é a melhor coisa. É a melhor resposta. Tudo que a gente precisa tá aqui. De tudo que você precisa, a Bíblia tem a resposta. E o Senhor me deu uma resposta. Se encontra lá em Salmos, número 37. A palavra do Senhor diz assim para mim. E eu tenho certeza que essa palavra vai servir para você. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Eu não sei de que maneira você está vivendo essa situação. Mas o Senhor, Ele tem uma resposta para mim e para você. Aleluia. E Ele me deu essa resposta. Ele falou assim, não se preocupe com os perversos. Nem tenha inveja dos que praticam mal. Pois como capim logo secarão. E como grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem.
e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Aleluia. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor falou para mim. E o meu coração automaticamente se acalmou. Veio um refrigério sobre a minha vida, sobre a minha alma. E eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor falar comigo através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser fiel. Muitas das vezes a gente deixa os nossos problemas passar e esquece da palavra. E esquece do que Deus tem para mim e tem para você. E eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por ser maravilhoso na minha vida e por falar comigo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a gente tem que confiar nele. A palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer o bem. A palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar a nossa alegria nele. E o Senhor, ele ainda diz que a gente fazendo essas coisas, ele lhe dará os desejos do nosso coração. O Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que tem prometido para mim e para você. Mas você tem que buscar a presença do Senhor, a presença. Algo que eu aprendi ontem, a gente tem que buscar a presença. O Senhor, desde o nosso nascimento, Ele está nos acompanhando. Mas para que a gente perca a presença do Senhor é algo mínimo, irmão. Às vezes você acha que uma pouca coisa não te tira da presença, ela te tira da presença sim. Você tem que começar a rever aquilo que você está fazendo para que você não perca a presença do Senhor. E o Senhor, ele diz que a gente tem que entregar o nosso caminho a Ele. Confiar nele que Ele vai nos ajudar. E a partir disso, a partir desse momento, você vai ver que a nossa história, a nossa vida vai ser diferente. A partir do momento que você busca a presença, a partir do momento que você confia no Senhor, a partir do momento em que você entrega seus caminhos, que você busca alegria nele, Ele é fiel para prosperar o nosso caminho, Ele é fiel para realizar os desejos do nosso coração, porque Deus, Ele é Deus. Deus é fiel. A palavra do Senhor, ela não mente. Às vezes a gente está preocupado com pessoas perversas. Às vezes a gente está preocupado com pessoas que profanam mal. Às vezes a gente está preocupado com aquilo que vem acontecendo ao nosso meio. Mas o Senhor, ele diz que nós não precisamos se preocupar com isso. Porque em determinado tempo, o que essa pessoa está fazendo vai recair sobre ela. E ela vai ser como um capim que vai secar. Ela vai ser como uma grama verde que vai murchar. Irmão, há um tempo determinado para tudo. Para todas as coisas há um tempo determinado. Às vezes você acha que esse processo que você está passando, esse deserto que você está passando não vai ter fim, mas vai ter fim. Para tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que entregar os seus caminhos ao Senhor, que Ele vai nos ajudar. O Senhor, Ele é fiel para cumprir essa promessa que Ele nos faz. E eu falei, Senhor, obrigado. E eu glorifiquei a Deus porque o Senhor, Ele é fiel. Ele fala com a gente através da palavra. Às vezes você quer ir para a igreja porque você quer ouvir Deus falar contigo. E você tem a melhor arma possível, é a Bíblia. Você tem a melhor resposta, é a Bíblia. Muitas das vezes eu fui para a igreja falando, ai Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E o Senhor não falava comigo. Muitas vezes a gente quer ouvir o Senhor soprar os nossos ouvidos, mas para que isso aconteça a gente tem que buscar muito. A gente tem que se ajoelhar muito, a gente tem que buscar, tem que jejuar, tem que fazer a nossa parte. O Senhor, Ele não fala com a gente de qualquer jeito. Às vezes você está com a vida embaraçada, você está com raiva do seu marido, às vezes você está brigado com teu pai, com tua mãe, e você quer que o Senhor fale contigo. O Senhor, Ele não vai falar. São essas mínimas coisas que nos afastam da presença do Senhor. Irmão, se você quer ter a presença, se você quer que o Senhor permaneça em ti, se você quer que o Senhor esteja ao seu lado, te guardando, prosperando os seus caminhos, realizando os desejos do seu coração, você tem que estar com a presença.
Você não pode desistir da presença de Deus tão fácil por coisas mínimas. Às vezes você fala um palavrão, você já está querendo sair da presença. Você diz que é evangélico, você diz que é crente, você fala que é cristão, mas as suas atitudes não são de cristão. Você está começando a falar mal do irmão, você começa a se juntar nas rodinhas para profanar o mal, você está saindo da presença. O Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que promete, tanto coisa boa como o Senhor fala que a gente vai, aquele que pratica o mal, se eu ou você pratica o mal, a gente vai secar. A gente começa a perder as coisas na nossa vida por coisas bobas. Às vezes você se junta com pessoas, na verdade você não quer nem falar mal, mas essa pessoa começa a falar mal e você já começa a se enfiar no meio, aí você já começa a perder a sua bênção. Se afasta desse tipo de conversa, irmãos. Se for coisa boa, você absorve. Se não for, você fala, irmão, vamos orar. Eu aprendi muito, irmãos. Eu aprendi muito. Para mim estar falando disso aqui hoje, eu tive que aprender. O Senhor, Ele disse que tinha um chamado na minha vida. O Senhor disse que tinha uma promessa para mim, em a qual eu iria falar da palavra dEle, a qual eu ia pregar sobre o Evangelho do Senhor. E eu falei, eu não quero. Irmãos, eu fui rebelde. Eu falei, eu não quero falar. Eu quero louvar, eu quero cantar, aleluia. Cantar é muito fácil, irmão. Louvar é muito fácil para o Senhor. Você vai lá, ensaia um hino, aprende a entrar, sair do playback e amém. Você escolhe um hino que vai edificar a igreja, você escolhe um hino que vai colocar aquela igreja em comunhão com o Senhor e amém. Mas para você, irmãos, pregar a palavra, você tem que buscar por isso. Você tem que meditar por isso. Você tem que almejar ser uma pessoa que sabe falar a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não sei falar. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que não sei falar direito, não. Não sei falar. Como é que eu vou falar da palavra do Senhor? É algo muito sério. Irmão, é uma responsabilidade muito grande. O Senhor fala que a gente tem que buscar a presença dEle, buscar a face dEle. E eu falei, para mim ser pregador, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Se o Senhor me prometeu, se o Senhor fez essa promessa para mim, então eu tenho que buscar por isso. Mas, irmãos, eu fui acordar depois de 3 vezes, tá bom? Depois que falaram para mim 3 vezes, aí eu falei, não, eu vou ter que ir atrás. O Senhor falou para mim uma certa vez num culto que eu ia pregar a palavra e eu não aceitei, eu falei que eu não queria. Outra vez o Senhor falou comigo através de uma missionária e eu falei que eu não queria. Eu não aceitava aquilo. E na minha vida, na nossa vida, quando a gente começa a rejeitar aquilo que o Senhor tem, irmãos, as provações vêm. Vem tudo aquilo que você não quer para sua vida, vem. Porque é isso que Satanás quer, que você rejeita as promessas do Senhor. Satanás, ele nunca está contente com aquilo que você aceita fazer por o Senhor. Agora, quando você não aceita o que o Senhor tem para você, ele bate palma. Ele está feliz. E eu falei, Senhor, mas eu não sei falar. E o Senhor me deu um hino que a Fabiana Anastácia louva também. Ele louvava, né? Que Deus a tenha em bom lugar. Onde fala que Deus escolhe, que Deus capacita, né, as pessoas. Quem chamou foi Ele, então Ele que capacita. E eu falei, mas Senhor, eu não sei falar direito. Quando a gente começa a determinar algo na nossa vida, irmãos, começa a acontecer, você não sabe falar, você não sabe dizer nada. Aí eu tive a oportunidade para falar sobre a palavra do Senhor. Eu falei tudo enrolado, eu não sabia nem o que eu estava falando. De repente eu já comecei a chorar, porque a gente fica tão emotivo de uma forma, começa a ter medo daquilo e dá tudo errado. Você é envergonhado. Por quê? Porque você não aceita aquilo que Deus quer para você e você começa a ser rebelde. E pela 3ª vez, irmãos, Deus usou um pastor para falar comigo que eu ia ser a pregadora da palavra, mas que eu tinha que buscar por isso. E foi aí, irmãos, que eu acordei
Eu falei, não, se for para mim ser pregadora, se for para mim falar do amor de Deus, eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero buscar por isso. Irmãos, a partir do momento que eu comecei a buscar na palavra, que eu comecei a meditar, que eu comecei a orar, que eu comecei a jejuar, a minha vida mudou. A minha vida transformou. Assim como a minha vida mudou, a sua vida também vai mudar. Às vezes você quer ser um pregador da palavra, mas você não busca por isso, você não vai atrás daquilo. A promessa foi feita há anos e você está aí parado esperando ela se cumprir. Irmão, se você não tomar uma atitude, a promessa não vai se cumprir na sua vida. A partir do momento que você dá um passo para Jesus, Jesus dá 2 passos para você. A partir do momento que você começa a reconhecer que Deus ele é o suficiente na sua vida, Deus começa a operar na sua vida. Basta você confiar, aqui está falando, a palavra do Senhor não mente. Confie no Senhor e faça o bem. Não adianta você confiar no Senhor e ficar desejando mal para o próximo. Não adianta você confiar no Senhor e ficar com ruindade com seu irmão, não ajudar ninguém. Às vezes você está lá confiando no Senhor e está lá na igreja com rebeldia, não dá paz do Senhor para o seu irmão, você não quer que o seu irmão te ajude a fazer a obra. Irmãos, estamos todos em um só propósito. Queremos subir, queremos herdar os reinos do céu. O Senhor ele diz que a gente tem que buscar alegria nele. E Ele dará os desejos do nosso coração. A partir do momento que a gente parar de buscar alegria no seu irmão, no seu pastor, no seu celular, na sua televisão, o Senhor ele começará, quando você começar a buscar o Senhor, buscar no Senhor a sua alegria, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Às vezes você busca sua alegria em outras coisas, mas você esquece do Senhor, você deixa Jesus de lado. Mas a melhor coisa, irmãos, é aqui, ó, é buscar. A alegria, ela vem do Senhor. Às vezes você passa uma noite chorando, uma tristeza, uma agonia, mas o Senhor diz que a alegria, ela vem pelo amanhecer. E é assim que acontece, irmãos. Muitas das vezes já dormi chorando e no outro dia o Senhor me dá uma alegria, algo como se eu não tivesse passado por nada daquilo que eu estava passando, porque o Senhor, ele é alegria. O Senhor diz que a gente tem que entregar os nossos caminhos a Ele. Às vezes você está na igreja, mas você não quer entregar o seu caminho ao Senhor. Você só quer buscar aquilo do Senhor, você só quer receber bênção, mas entregar o seu caminho de verdade você não quer. Ah, eu estou na igreja há 30, 20, 15 anos. Mas você não entregou seus caminhos para o Senhor ainda, por quê? O que te impede? O que está te impedindo de buscar aquilo que Deus tem nos prometido? Confie no Senhor e Ele vai nos ajudar. A partir do momento que a gente começa a confiar em Deus, a partir do momento que a gente começa a confiar em Jesus, confiar naquilo que o Senhor tem nos prometido, o Senhor ele vai nos ajudar a passar por todo esse processo. Irmãos, servir a Deus não é fácil. O Senhor Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, assim como Ele passou por aquele processo, a gente vai ter aflição para que a gente possa herdar os reinos do céu. A busca por um lugar melhor, irmãos, é tomada força. O Senhor fala que a gente vai ter que passar por uma porta estreita, por um caminho estreito, uma porta estreita. A gente vai ter que lutar para conseguir, para herdar os reinos do céu. As coisas não é fácil, as coisas não caem do céu. A gente tem que buscar, a gente tem que almejar aquilo ali, a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que entregar o nosso caminho a Ele, perseverar. Quando vir as lutas, a gente tem que pegar firme e falar: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, sem Ti eu não sou nada. E o Senhor vai fazer você passar por este deserto, por este processo, porque Ele é Deus, irmãos. O Senhor, Ele nunca nos dá algo que a gente não é capaz de suportar, que a gente não é capaz de carregar. A partir do momento que você confiar no Senhor, entregar os seus caminhos a Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele tem prometido. A palavra dEle não mente, irmãos.
E a partir daí, você vai entender, quando você entregar os seus caminhos, quando você começar a priorizar a presença de Deus na sua vida, as suas coisas vão mudar. Às vezes a gente quer tantas coisas e se esquece da presença, que é o principal. Às vezes você pode não ter nada, tanto financeiro como sentimental, mas você tendo a presença, você já tem tudo. Às vezes você almeja um cargo na igreja, às vezes você tem inveja daquele irmão que tem um cargo na igreja, mas você não tem inveja de ter a presença que a pessoa tem. A pessoa está buscando a presença, é o mais importante. Você sentindo a presença é o mais importante do que qualquer cargo, do que qualquer coisa que você tenha na sua vida. O importante é você sentir a presença. Porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele sabe daquilo que eu e você necessita. Mas a partir do momento que você entregar os seus caminhos, a partir do momento que você confiar no Senhor, Ele vai te ajudar. Creio que o Senhor, Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Irmãos, fique com essa palavra. Fique com essa palavra e não perca a presença do Senhor por nada. Não foque a sua alegria em coisas materiais, em pessoas que não valem a pena. Busque a sua alegria do Senhor, confia nele, entregue o seu caminho a Ele. E lute, irmãos, para que a presença não saia de você. Porque o Senhor, ele chega um determinado tempo que suas atitudes, aquilo que você anda fazendo, o Senhor, Ele começa a sair de você. E é triste, irmão, quando a gente não tem a presença. A presença do Senhor, ela é essencial, ela é principal. A presença do Senhor é a melhor coisa que a gente tem. Se você tem a presença, irmãos, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, aleluia. Creia nisso. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, o resto do dia de vocês, que o Senhor esteja, adiante de nós, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo. E hoje tem culto, tá? Hoje tem culto na Igreja do Tempo de Deus, começa às 7 horas da noite. Venha nos fazer uma visita, né? Venha fazer uma visita pra gente, deixa Deus trabalhar na sua vida. Busque o Senhor, o seu refúgio, né? Busque no Senhor a sua fortaleza. Firme os pés na rocha que é o Senhor, para que as suas coisas, para que Deus acrescente as coisas na sua vida, realize os desejos do seu coração, tá bom? Então, irmãos, fica essa palavra. Hoje tem culto, 7 horas da noite, com o Bispo Hélio Ferreira. Venha nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Fique com Deus.